melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer, você é o melhor de Deus. Deus me colocou nessa madrugada, quando eu estava me preparando ainda para dormir. Deus me colocou para que eu pregasse sobre o vale dos ossos secos. E nós muitas vezes não entendemos aquilo que Deus está falando, ou como Ele está falando, mas eu creio muito que nós somos boca de Deus, somos profeta do nosso destino. Então a nossa missão, ela é profetizar. O nome da palavra desta noite chama-se: a nossa missão é profetizar. Quantos querem profetizar neste lugar? Quantos querem abrir a sua boca e começar a declarar que o novo tempo está chegando para as nossas vidas e para o nosso ministério? Quantos querem abrir a sua boca e declarar que Deus está a ponto de fazer algo extraordinário neste lugar? Porque você, diga-se: eu sou boca de Deus, eu sou profeta do meu destino. Então eu não posso acreditar que Deus iria nos trazer até aqui, para que aqui Ele terminasse todas as coisas. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus fará coisas ainda maiores do que Ele fez e do que Ele anunciou para nós durante todo o ano de 2015. Se tem alguém que crê, levante a mão. Eu estou crendo. E você? Você está crendo? Então abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Olha o que diz a palavra. Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu sinto que a igreja local, nesses últimos meses, ela parecia que estava se arrastando. Ela parecia que ela estava literalmente cansada, oprimida, desgastada. E Deus me colocou esta palavra para que nós pudéssemos olhar para Ele, nós pudéssemos acreditar que Ele vai nos aliviar, através do relacionamento e da intimidade que eu e você teremos com Ele. Deus vai tirar toda a carga, toda a opressão, toda a palavra de maldição que foi lançada contra as nossas vidas, será lançado fora da nossa vida. Por isso Ele está dizendo nesta noite: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus está fazendo um convite para nós nesta noite, para que nós possamos acreditar que algo muito maior está a ponto de acontecer, que algo muito grande está a ponto de sair à luz. E é isso que Deus tem falado conosco nesses últimos dias. Nós temos clamado a Deus, até mesmo com lágrimas, o porquê nós estamos passando por tudo isso. E Deus disse que Ele quer quebrar toda a tradição religiosa que está dentro de nós. Ele quer quebrar toda a estrutura religiosa. E Ele quer que nós tenhamos liberdade. Ele quer que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ele quer que nós sejamos livres para voar voos cada vez mais alto. Por isso Jesus disse, olha o que Ele disse: eu vim para que vocês, se referindo a nós, tenham vida e a tenham com... Quantos querem ter vida com abundância neste lugar? Eu quero dizer a vocês que ter vida com abundância significa ausência de necessidades. Deus não está falando de trazer riquezas, porque há muitos milionários que não são felizes e não são libertos, mas Deus está dizendo que a ausência de necessidades, isso é o que verdadeiramente nós necessitamos, ter vida e vida com abundância. E Deus quer nos despertar nesta noite, Deus quer nos preparar nesta noite, esta noite que o nosso coração está quebrantado, contrito, esta noite que o nosso coração está apertado. Deus quer nos dar uma esperança de que algo muito maior está por vir.
Por isso eu quero te incentivar nesta noite, a não olhar como o profeta Ezequiel estava olhando, a não pensar naquilo que o profeta Ezequiel estava pensando, e não ver aquilo que o profeta Ezequiel estava vendo. Ele olhava e via um vale cheio de ossos secos. Diga comigo, ossos secos. O povo estava no exílio, o povo estava cansado, o povo estava oprimido, o povo estava tantos e tantos anos no cativeiro, e ele não via a hora de começar a experimentar a liberdade daquilo que Deus tinha para a vida deles. Eu creio que é isso que Deus está olhando para mim e para você nesta noite. Deus quer nos dar vida, e vida com alegria, vida e vida com liberdade, vida e vida com abundância, em todas as áreas da nossa vida, e da nossa casa, da nossa família. Ele quer nos trazer alegria. Por isso não permita que esta noite os seus corações se turvem. Não permita que a tristeza ou a decepção possa tomar conta do teu interior, mas acredite que aquele que te fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Por isso eu pedi ao ministro, presbítero Cláudio, que ele cantasse, que eu não morrerei, sem jamais ver a promessa se cumprir sobre a nossa vida, porque se Deus prometeu, é porque Ele é fiel para cumprir. Por isso eu quero dizer a todos os filhos da casa apostólica, em especial aos pastores da casa apostólica, aqueles que estiveram junto conosco, aqueles que passaram tempos difíceis, de tribulações, de angústia, de dor, de decepções, que Deus está conosco, que Deus está neste negócio, e que Ele jamais fará algo muito menor do que aquilo que Ele já fez, porque as coisas de Deus são sempre maiores do que aquele que Ele já fez. Talvez há muito tempo você já não tenha mais capacidade até mesmo de chorar. Talvez há muito tempo você não tenha mais ouvido a voz do Espírito Santo. Talvez há muito tempo a sua vida cristã tem sido uma vida de derrota. Talvez há muito tempo você não tenha tido experiências grandes com Deus. Mas nessa noite eu venho te dizer que Deus irá te surpreender de forma gloriosa, de forma maravilhosa, e aquilo que você já não tinha mais capacidade de sonhar, que você volte a sonhar nesta noite, porque Ele está a ponto de fazer algo maravilhoso. Deus te trouxe aqui nesta noite para arrancar uma ferida de dentro do teu coração. A situação que te decepcionou, pessoas que te decepcionaram, pessoas que te violentaram nos seus pensamentos e nas suas atitudes, mas Deus diz que Ele te ama, e que você é um escolhido dEle, e Ele tem algo preparado para você, e nos próximos meses virá uma promoção para a tua vida, e você saberá que é Ele mesmo que te trouxe, porque o teu entendimento está sendo aberto, os teus ouvidos estão sendo abertos, e hoje Ele toca diretamente no teu coração, assim te diz o Senhor. Aleluia! O nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Por isso, quando nós pensamos que as coisas estão terminando, Deus sempre manda uma pessoa nova, para que a gente saiba que algo está começando, algo está se expandindo, e não está morrendo, porque nós não viemos aqui para morrer, mas nós viemos aqui para viver uma vida de bênção e de vitória. Essa é a vida que Deus nos chamou para ter, não uma vida de derrota, porque nós nascemos para ser mais que vencedores, não apenas vencedores. Vencedores muitos podem ser, mas nós que temos o Cristo dentro de nós, nascemos para coisas ainda maiores
do que aquela que o Senhor tem dito para cada um de nós. Por isso, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37, e eu quero começar a ministrar nesta noite. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim a palavra: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Diga comigo, cheio de ossos. Diz a palavra que veio a mão do Senhor. A mão representa o ministério quíntuplo, representa a unidade do corpo de Cristo, como igreja local. Não é esta igreja ou aquela igreja que acerta. Quando nós estamos unidos no mesmo propósito e com a mesma visão, aí sim nós estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos chamou. A palavra apostólica e profética, ela tem a capacidade de gerar dentro de nós um desejo muito grande de despertarmos para a vida e de nós voltarmos a sonhar. Eu me recordo sempre quando a Miriam nos Estados Unidos me dizia: eu nunca tive a capacidade de sonhar, mas quando ela começou a ouvir a palavra do reino de Deus, ela hoje tem capacidade de sonhar, e sonhar sonhos lindos que o Senhor tem preparado, não apenas para ela, mas para cada um de nós. Deus tem algo extraordinário preparado para nós. Por isso nós não temos que olhar simplesmente aquilo que estava olhando o profeta Ezequiel. Ele olhava e ele via uma sequidão, ele via uma mornidão espiritual muito grande. Mas o que nós precisamos é despertar dessa mornidão, é despertar dessa sequidão e aumentar, intensificar o nosso relacionamento com Deus. Deus não quer que você vá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todos os dias numa igreja local. O que Deus quer é que você, todos os momentos da sua vida, você possa priorizar a Ele como sendo a coisa mais importante da sua existência. Isso é ter relacionamento com Deus, isso é ter intimidade com Deus, é saber o que Deus quer que você faça, é não prejudicar os outros, é não criticar os outros, é não falar mal dos outros, é não questionar a vida dos outros, é não julgar a vida dos outros, mas sim se humilhar diante da potente mão do Senhor, sabendo que a multiforme sabedoria de Deus há de fazer em nós algo cada vez maior. O que Deus quer de nós é esta intimidade, é este relacionamento. Por isso a palavra diz assim, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades dos céus. Os principados e potestades precisam temer a nós, precisam correr léguas da onde nós estamos. Por quê? Porque Ele sabe que maior aquilo que está em nós do que aquilo que está neles. Porque nós somos para ser a diferença. Este avivamento que nós estamos esperando está dentro de cada um de nós. E a nossa vida, a minha vida, a sua vida só vai mudar quando nós tivermos coragem de ter atitudes concretas de mudanças, para que nós possamos viver dias melhores. Nós jamais conseguiremos mudar as nossas vidas se nós não mudarmos as nossas atitudes e as nossas decisões. Olha o que diz o próximo versículo: e Ele me fez passar em volta desses ossos, e Ele viu que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e eles estavam como que sequíssimos. O vale de ossos estava seco, e o profeta Ezequiel, chamado para levantar aquele povo, olhava aquela circunstância, aquela situação, e ele perguntava: que posso eu fazer? Que posso eu fazer? Se não há vida espiritual, se não há intimidade, se não há relacionamento, o que posso eu fazer? Ele muitas vezes perguntava: como eu posso solucionar esse problema? Olha o que diz o texto: e ele me disse: filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? E ele, mais do que depressa, ele transferiu a responsabilidade para Deus. Senhor, Tu o sabes. Senhor, o Senhor sabe exatamente aquilo que o Senhor pode fazer. O profeta, ele estava 100% na dependência de Deus.
E eu quero te perguntar nesta noite: você está 100% na dependência de Deus? Ou você está dependendo de fulano, de beltrano, de ciclano? Ou você está dependendo do ministério A, B, C ou D? Ou você está dependendo da igreja A, B, C ou D? Ou você está dependendo de alguém? O profeta sabia que algo estava a ponto de acontecer. O profeta sabia que ele precisava ter uma atitude mediante o problema que ele estava enfrentando. Ele estava olhando, pastor Leandro, para um vale cheio de ossos, sequíssimos, pessoas que estavam literalmente mortas espiritualmente, pessoas que não queriam compromissos com Deus, pessoas que não queriam acreditar que Deus podia mudar a situação que eles estavam vivendo. E ele disse para Deus: o Senhor sabe o que o Senhor deve fazer. E olha o que Deus respondeu para ele. Então o Senhor disse: profetiza sobre esses ossos secos, e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Porque eu quero nesta noite falar sobre profetizar, porque eu quero deixar esta mensagem como a última neste local de reunião, para que você seja a boca de Deus, o profeta do seu destino. Se você quer que nós encontremos verdadeiramente um novo local abençoado, abra a tua boca e comece a lançar os decretos, comece a profetizar, comece a declarar e a decretar, e aquilo que você declarar e decretar será a realidade para a tua vida. A saída está dentro da tua boca, a solução está dentro de você. Tudo que você está precisando ou necessitando já foi depositado dentro de você. Por isso eu quero que você nesta noite profetize, comece a declarar, comece a decretar, ouvir a palavra do Senhor, ouvir a mensagem dEle e declara, decreta. Não, o apóstolo e a profeta vai jejuar e orar junto com todos os pastores e nós vamos esperar. Não. Se você, igreja do Senhor, como corpo de Cristo, você está nessa mesma trincheira, você está nessa mesma batalha, você foi o soldado que foi levantado para ser chamado, para profetizar, para declarar e decretar um novo destino para a tua vida. Por isso esta noite é uma noite profética, é uma noite que nós necessitamos quebrar todas as estruturas mentais que nos aprisionam e nos encarceram na nossa prisão mental, porque toda batalha ela sempre vem através da nossa mente, porque a palavra do Senhor ela diz que ela é muito eficaz, ela é mais forte que uma faca de 2 gumes. Olha o que diz o texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que Deus quer das nossas vidas é nos levar a exercitar tudo aquilo que nós aprendemos nesses últimos anos que recebemos neste lugar, que a decisão e a solução está dentro de nós, que nós somos o profeta do nosso destino, nós somos a boca de Deus, nós temos que abrir a nossa boca, declarar e decretar que a solução vai vir. Agora não depende de mim, ou da profeta, ou dos pastores, mas depende de cada um de nós, que vamos verdadeiramente cumprir o propósito de ouvir a mensagem e trazer essa mensagem poderosa para produzir mudanças e transformações na nossa sociedade. Não há como você ouvir uma palavra apostólica e profética e não ter uma atitude eficaz, não ter uma atitude eficiente, porque quem está te atrapalhando, quem está me atrapalhando, é a minha alma, é a sua alma, são os nossos pensamentos. Porque a profeta hoje me dizia à tarde, que os pensamentos de Deus para nós são muito maiores que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus para nós são muito maiores que os nossos caminhos. E eu pedia força para Deus, para que eu pudesse
cumprir o propósito aqui nesta noite, porque eu não sabia qual seria a minha reação, qual seria a minha atitude mediante o tamanho da dificuldade que eu ia enfrentar. Mas, se o Espírito habita em mim, eu preciso ter paz, e eu preciso ter discernimento para aquilo que Deus está fazendo. Se Deus quer me tratar, se Deus quer trabalhar comigo, eis-me aqui. Se Deus quer trabalhar com a igreja local, eu creio que você deve estar disponível também, para permitir que o Senhor possa trabalhar com cada um de nós, e verdadeiramente ver aquilo que nós estamos fazendo, ou aquilo que nós estamos ouvindo, porque nós somos aquilo que ouvimos, e se nós cremos, nós precisamos ter atitudes, não apenas de ouvir a palavra, mas também verificar a revelação e a convicção daquilo que a palavra traz para as nossas vidas. E se somos pessoas, guerreiros, que vamos combater o bom combate como o apóstolo Paulo, nós precisamos estar nas trincheiras, em pé, preparado para enfrentar esta guerra. Nós não podemos ser manipulados e seduzidos por qualquer vento de doutrina, e muito menos por aqueles que querem nos manipular e até mesmo nos explorar financeiramente falando. Mas nós temos que estar preparados, sabendo que Deus, Ele é fiel, e que o nosso local, o nosso novo local, já está preparado e separado para nós. A minha palavra nesta noite é uma palavra para mudar o nosso ânimo espiritual. A minha palavra desta noite é para te levantar, é para colocar o Espírito de Deus dentro de você, e despertar você da mornidão, da sequidão que você está, e colocá-lo na trincheira da batalha, sabendo que esta peleja você não terá que pelejar, porque é o Senhor quem peleja por nós. Por isso, o mais importante de tudo é saber: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Hoje, quando eu mandava a mensagem para a Bruna, ela me respondeu exatamente isto: eis-me aqui, eu estou pronta para cumprir o propósito. Quando nós estamos prontos para cumprir o propósito, para aquilo que Deus nos chamou, não há dificuldade, não há trabalho, não há impedimento, não há luta, não há nenhuma adversidade que vai nos paralisar, mas nós estamos firmes e fortes, focados no propósito para o qual Deus nos chamou. Estamos prontos para pagar o preço pelo nosso ministério, ainda que seja com sangue, mas não nos acovardarmos mediante as dificuldades e os problemas que muitas vezes nos paralisam e nos separam do verdadeiro propósito. Eu me recordava que alguns anos atrás eu estava na Espanha, e todo mundo havia pego o avião e ido para a Espanha, porque era o campeonato final, era o jogo final da Champions League, e estava chegando muita gente de várias partes do mundo, naquele país. Eu não me recordo se foi Portugal ou se foi Espanha. Portugal. Eu estava em Portugal. Estava ali José Maria Marim, estava ali Marco Polo Del Nero, jantando no mesmo lugar que eu estava jantando, porque eles tinham ido para Portugal para assistir a final da Champions League, e havia muitos brasileiros que haviam pago fortuna, estavam indo para lá, e o país estava lotado de pessoas para assistir a final. E eu me recordava que o meu táxi passou em frente ao estádio, que estava abarrotado de gente, todo mundo ia naquele sentido para assistir o jogo, e eu estava sentindo aeroporto para pegar o avião, porque no dia seguinte eu teria que ministrar para vocês, e vocês eram prioridade na minha vida. Eu deixei de assistir uma final de campeonato que o mundo inteiro quer assistir, porque a prioridade da minha vida era o meu ministério, era a minha chamada.
Você era a prioridade da minha vida. E eu dei parte da minha vida, da minha energia, das minhas forças, da minha capacidade, da minha perseverança, da minha dedicação, para que cada um de vocês pudesse verdadeiramente encontrar o caminho da vitória e da paz. Mas eu não me arrependo. Sabe por quê? Porque eu não fiz por amor de vocês, eu fiz por amor a Deus, e ao temor que eu tinha de Deus. E quando nós fazemos para Deus, nós não esperamos nada de ninguém. Por isso que muitas pessoas daqui da casa apostólica, elas saíram, viraram as costas, foram embora, e sem sequer dizer assim: olha, até logo, adeus. Porque eu nunca esperei agradecimento de pessoas. A minha resposta veio do Senhor, porque é Ele que é fiel, e Ele jamais vai nos decepcionar. Por isso eu nunca coloquei a minha expectativa nas pessoas, mas eu sempre coloquei a minha expectativa no Senhor, e no Senhor eu jamais serei decepcionado, porque tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Ele me prometeu, Ele cumpriu na minha vida, e eu creio que ainda vem muito mais. Eu creio que ainda Deus tem muito mais para fazer. Por isso que nós precisamos continuar acreditando que esta palavra é a verdade para nós. Assim diz o Senhor a esses ossos: eu farei entrar em vocês o Espírito, e vocês vão viver. Se vocês não tiverem o Espírito Santo, se vocês não permitirem que o Espírito de Deus entre dentro de vocês, não há possibilidade de uma mudança, de uma transformação, porque somente o Espírito de Deus, o sopro divino, é que pode produzir mudança na vida das pessoas. Ninguém muda ninguém, homem não muda homem, nem mulher, ninguém muda nada, mas quem pode mudar a vida de qualquer pessoa é o Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero te dizer, meus amados, esse sopro, esta comunhão divina, precisa estar dentro de mim e de você, porque assim como Paulo disse, em Atos capítulo 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Ele disse que nós seremos as testemunhas do Cristo, nós fomos chamados para ser a testemunha do Cristo. Por isso nós temos que estar preparados para isso, para receber esse Espírito e viver a vida que o Senhor prometeu para nós, uma vida de ressurreição, uma vida de alegria, uma vida de paz. E nesta noite, memorável para mim, histórica para mim, difícil para mim, um divisor de águas para mim, um tempo que eu quero esquecer, para lembrar das coisas novas que estão por vir. Eu acredito que o Senhor nos levantará de forma gloriosa e poderosa. E a minha palavra para vocês nesta noite é: profetiza, profetiza, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre cada osso que está morto, que está destruído, que está acabado, que está sem fé, que está sem esperança, que está sem alento, que está sem contentamento, que está sem alegria. Profetiza, 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 e creia, creia, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel, e Ele vai fazer coisas ainda maiores do que aquela que nós imaginamos. E hoje eu declaro que este é um tempo que Deus está nos paralisando, para que nós possamos refletir, que nós possamos entrar numa reflexão profunda sobre aquilo que nós deveríamos fazer, ou aquilo que nós podíamos fazer e que nós não fizemos, para que nós possamos refletir sobre isso, para que nós possamos pensar sobre isso, para avançar a próxima milha. Eu me recordo quando Paulo foi paralisado por Deus, e ele ficou por 3 anos dentro de uma cadeia. Parecia que ele estava paralisado, parecia que ele estava morto, parecia que ele estava acabado, destruído. Mas ali, o Espírito Santo ministrava a ele, e ali saíram as maiores cartas
do manual do fabricante. Quando nós achamos que tudo está destruído, Deus nos diz: é hora de recomeçar, porque algo novo está saindo à luz. Você crê? Você crê? Então abra a tua boca, comece a profetizar, comece a decretar, comece a declarar, porque o tempo da vitória chegou, porque o tempo da vitória chegou, e você precisa dizer que você não vai morrer enquanto não se cumprir em você a promessa que Deus te fez. E esse é o tempo que o Senhor vai liberar de forma gloriosa, porque essa é uma noite memorável. Milagres vão acontecer, despertamentos e avivamentos vão acontecer, porque o Senhor quer nos levantar para as novidades de vida. Melhor caminho